Antes, porém, só rapidamente, como é que está sendo essa sua experiência lá como vereador? Isso é uma proposta nova junto à Câmara de Vereadores, o Eduardo. Isso mesmo, Carlos César. Nós, é uma experiência diferente, né? Nós que venho do setor privado, né? Então, sou empresário, trabalho com o público de empresários. Então é uma experiência nova, é muito gratificante poder fazer a diferença para o setor público, né? Poder mostrar para os munícipes e mostrar para as pessoas o nosso trabalho e a seriedade e o conhecimento que temos para poder julgar, para poder votar, aprovar ou não determinado projeto, né, Carlos César? Você sabe que você é uma daquelas gratas surpresas em relação ao ingresso na política, a votação, ao chegar a ocupar uma cadeira junto à Câmara de Vereadores aqui de Ibirubá, e pelo seu conhecimento também que você mostra ter. Essa é uma situação de uma busca constante por informações, Eduardo? Com certeza, Carlos César. A contabilidade pública, que eu digo, o dinheiro público é um pouco diferente gerido como o recurso particular, né? Então, tem que ser olhado com bons olhos, tem que ser bem analisado. Inclusive, os colegas vereadores hoje tendem a passar a relatoria de projetos aonde envolve recursos, né? Para mim fazer pelo conhecimento que tenho na área, pela formação que tenho. Então, assim, claro, é algo novo, algo nós sempre temos que estar aprendendo, temos que estar evoluindo. A legislação está em constante mudança, inclusive houve uma mudança bem significativa que entraria em vigor 1º de abril e foi prorrogado pelo presidente. Então, assim, nós sempre temos que estar melhorando, né? Vamos dizer assim, aperfeiçoando perante a isso. E, aliás, falamos aqui em contabilidade, você vem de uma família que possui escritório, aqui em Ibirubá, escritório Artman, na rua Diniz Dias, e isso lhe dá essa sua convivência com números, contabilidade diariamente, e o histórico também de família, pois certamente família fala muito em relação a todo esse processo, o trabalho, na maioria das vezes é levado para casa, então você cresce nessa situação de contabilidade, de números. Com certeza, Carlos César, nós vemos de uma vivência, o escritório Artman foi fundado em 76, né? Então nem nascido era na época, e de lá para cá nós vivemos contabilidade, e eu tenho, minha família inteira são contadores ou técnicos, né? Então meu pai foi professor, então assim, vem de família, tem meu tio também. Então, assim, viemos de família, tanto da política, posso dizer por parte do meu tio, que ingressou lá em 88, se não estou enganado, um pouco antes, de repente, e depois a minha mãe, que esteve sempre presente na política, foi vereadora eleita, foi secretária, e hoje, na última eleição, então, ela deixou o cargo à disposição de alguém da família e acabei botando o chapéu. Você herdando essa sequência de caminhada dentro da política. Aliás, você permanece como tesoureiro também do Partido Progressista. É isso? Isso na convenção mesmo. Que foi realizada no último sábado. Isso, na última convenção, então, o presidente também deixou esse incumbido, né, para mim realizar, então, ser o tesoureiro. Já sou o contador do partido também, né, que isso também é de suma importância, né, para o partido, então, ser o contador do partido, por profissão, e sou tesoureiro, né, do partido por convite também do presidente atual e o novo presidente, né, do seu Liberto, seu Carlos, para continuar aos trabalhos no caso, como tesoureiro. Então, ok. Vamos lá, então. Toda essa sua caminhada lhe dá uma tranquilidade para você assumir relatoria em relação ao projeto denominado popularmente conhecido como Banco Empreendedor. Esse projeto ele dá entrada quando junto à Câmara de Vereadores e ele vem amparado, logicamente, Secretaria da Indústria e Comércio, Secretária dileta de Vargas Pavão das Chagas e o Poder Executivo parte também Prefeito Abel. É isso? Nos conte então em detalhes. Isso mesmo, Carlos César. Esse projeto, ele entrou, se eu não estou enganado, no dia 5 deste mês, não, salvo engano, que eu não estou até com essa parte do projeto, porém ele veio com um vício, um erro, né, de digitação, vamos dizer assim, onde erroneamente estava escrito o nome da secretaria responsável pelo projeto. Tá? Então, no dia 10 houve uma retificação, na última sessão foi feita a leitura, tá? Pois na última sessão que teve não ia ser feita a votação também em virtude desse erro, que era um erro formal, não poderíamos aceitar na Casa Legislativa esse erro, então foi protocolado no dia 10, então na próxima sessão foi dia 12, não estou enganado, ou após isso,
a correção desse erro. Após a correção desse erro, entrou-se a discussão ao projeto em si, né, do que diz o projeto, o que fala e quais são os parâmetros do projeto. Nesse projeto, nós analisamos até, a secretária, quando foi conversar com nós, disse que o projeto era parecido com o projeto de Soledade, um projeto lá que dá muito certo, um projeto com um recurso de quase R$1,5 milhão de reais, um projeto que tem tudo aí para frente e fomentar, sim, o microempreendedor e o microempresário do município de Soledade. O projeto é tão parecido que o erro formal que houve foi do nome da Secretaria de Soledade, é diferente de Ibirubá e veio com um erro, né? Então houve um problema por parte, de repente, do jurídico ou de quem formatou o projeto. Motivo esse que o projeto, houve uma correção ao projeto depois da leitura. Após a leitura, tivemos que fazer uma correção e recebemos do executivo a correção para na próxima sessão, na anterior, não a de ontem, nós fazermos a leitura da correção do projeto que estava errado na origem, né? Então, um erro de digitação, ele compromete a situação do projeto, tanto é que ele deve ser refeito. Refeito, ele volta à Câmara de Vereadores, isso, para dar a sua sequência. Isso. Já sem erro de digitação. Exatamente. A partir desse momento, com o projeto correto, porque não tem por que nós discutirmos um projeto errado. Então, corrige-se a origem, corrige o erro do projeto, e aí vamos analisar, Carlos César. Vamos ver realmente o teor do projeto, para ver se o projeto está dentro da constitucionalidade, se é o que realmente está transparente, se está bom para todos que vão se beneficiar de uma maneira ou outra do projeto. Aí nós acabamos batendo em uns questionamentos, não somente eu, como fugiu o nome agora? Relator do projeto, mas os demais relatores exporam as suas ideias e houve uma unanimidade dos vereadores, sim, em solicitar não a leitura, não a discussão e votação do projeto na última sessão da Câmara. Isso aconteceu por quê, Carlos César? Isso aconteceu porque se nós fôssemos aprovar uma coisa que não seria transparente, não seria bom para nós, não seria bom para a comunidade e não seria bom para os empreendedores que utilizariam desse recurso. Então, por esse motivo, nós solicitamos que não fosse colocado em pauta, não ser discutido esse mérito. Então, vamos lá. Você, como relator, faz uma avaliação com demais também integrantes da relatoria e todos são unânimes. Quem é que te acompanhou em relação a isso? Nas relatorias era eu, a Lani e o Fux. Ok. Né, os três vereadores que são os relatores do projeto. Ok, vamos lá. Você e a Lani têm uma situação de um primeiro mandato. Isso. Como vereador. Mas eu reforço, a sua caminhada em termos de contabilidade lhe dá toda a calma, a tranquilidade para assim proceder. A Lani também é uma pessoa de passos corretíssimos. E eu falo isso para chegar até o nome de Gustavo Alberto Schroeder Fux, que tem um amplo conhecimento em relação a todas essas causas quando envolve poder executivo e poder legislativo. E observando tudo isso como relator, acompanhado então pela vereadora Lani e também pelo Gustavo Alberto Schroeder, buscou-se mais informações para ter um amparo ainda melhor, baseado em mais informações, para que ele entre em pauta, para posterior a isso, seja encaminhado à votação. Esse foi o trâmite que vocês tiveram. Exatamente. Carlos César, o que nós optamos, né, juntamente com os relatores e os vereadores e demais relatores, seria nós fazer um projeto legislativo alterando o projeto que veio do Executivo, né? Porque nossa maior importância, Carlos César, é ser transparente, é não ter erros, não ter vícios num projeto, né? E como coloquei antes, na noite de ontem, inclusive, vale destacar que tem uma insuficiência de fundos no projeto. Como é a insuficiência de fundos? Carlos César, nós vamos fazer um projeto que visa beneficiar aproximadamente 2.000 microempresas, mais os produtores rurais que contempla junto, né? Nem é microempresa, desculpa, é MEI, né? Microempreendedor individual. Tem mais os produtores rurais e ainda tem as microempresas do município. Mas nós temos um recurso disponível para fazer esse empréstimo de apenas R$100 mil. Peraí, deixa eu entender, então, vamos lá, o Eduardo.
São 100 mil reais que podem vir a beneficiar cerca de 2 mil microempresas. Isso, microempreendedor individual. Microempreendedor individual, perdão. Microempreendedor individual. 100 mil reais para beneficiar 2 mil pessoas. Se essas 2 mil pessoas... Pô, sabe, interessante, gostei do Banco Empreendedor. Vou buscar lá informações. Vou, de repente, buscar recursos. Isso daria, você me ajude aí, 2 mil microempreendedores, resultaria em quanto? R$50 para cada um. Quanto? R$50. Eu já lhe pedi para mim não correr num erro. Então seria cerca de R$50 seus 2 mil. E aí realmente eu tenho que concordar com você que isso é um recurso insuficiente para beneficiar as pessoas em termos de uma ajuda na busca por recursos. A partir disso, desses 100 mil disponíveis, o que vocês, vereadores, fazem? Qual é a busca de informações? Qual é o próximo passo? Pois é, Carlos César, nessa questão, então, nós batemos um pouco forte na questão da transparência da escolha. Nós temos lá o valor, pelo que me passaram, de 5 a 8 mil, então vamos dizer que o valor seja 5 mil reais, o teto para cada um poder pegar. Nós estamos falando em 20 empresas, em 20 microempreendedores individuais que vão ser escolhidos para ganhar o recurso. Ok, esses 20 representariam 1%. 1%. E aonde é que vai ficar? Qual é o critério para poder dizer para os outros 1.980 microempreendedores do município que eles não têm direito ao recurso, que eles vão ter que aguardar a próxima entrada de recurso ou esses que vão utilizar, devolver o recurso aos cofres do município para ele de novo poder fazer uma rodada para passar para mais 5 empresas, 10 empresas, enfim, o número do disponível do caixa. Então eu fui muito preocupado com isso, que nós vereadores decidimos, não, peraí, vamos mudar esse projeto, assim não dá, né? Pela transparência, nenhum vereador é contra esse projeto, nenhum vereador é contra a maneira que ele veio, e até vale ressaltar que ele não veio com caráter de urgência, nós temos sim o prazo para analisar, para olhar, para verificar, entramos em contato com outras prefeituras, não somente Soledade, para ter o parecer deles quanto não digo constitucionalidade, porque ele é constitucional, mas como funciona, né, esse banco. Então, assim, por essa preocupação, Carlos César, e uma questão principal que nós, até o Gustavo mesmo questionou bastante essa questão, foi a questão que diz que o projeto, ele vai ser por decreto, tá? Que o prefeito pode, por decreto, dizer as regras do projeto, né? Então, na regra do projeto, diz no artigo 15 que o Poder Executivo regulamenta essa lei através de decreto, no que couber. O que acontece, Carlos César? A preocupação de nós, vereadores, quanto à decisão por decreto, hoje temos o Abel Grave prefeito, temos a secretária Dileta como secretária de Indústria e Comércio. Amanhã, pode ser que temos o Carlos César lá e o Eduardo lá como secretário, uma suposição. Mas as ideias sejam diferentes. Hoje o projeto é bom, bonito, não posso questionar e nenhum vereador vai ser contra isso, Carlos César. Claro. Mas assim, amanhã pode ser que o Carlos César como prefeito dizer, viu, eu quero beneficiar o Eduardo, tu vai lá e libera o caixa tudo para ele lá e vai e muda por decreto. Isso nós não queremos. Nós queremos a transparência para que nós possamos, como vereadores, que esse projeto, a alteração da lei caia pro vereador aprovar, para não ser alguma coisa que o decreto, o canetaço vai comer. Não é contra o prefeito Abel, não é contra a secretária Dileta, mas é contra a mudança sem ninguém esperar, porque nós, vereadores, podemos aprovar o projeto e dizer, não, essa lei é boa, mas o prefeito vai poder colocar o que ele quer e o próximo prefeito vai alterar na maneira que ele achar melhor e achar mais conivente. Então é essa a preocupação, Carlos. Então vamos lá, 2 mil microempreendedores, nós temos essa situação, 100 mil reais seriam de início, recurso de caixa, para com essa situação. Que critérios para se chegar a beneficiados? Pois é, Carlos César, na lei, né, que veio para nós para criação, não diz critérios, né? Eu sei que tem uma minuta do decreto lá na prefeitura, mas não era esse o nosso interesse, então, e sim vinha o projeto para nós analisarmos inteiro o teor, mas veio apenas a solicitação de criação do fundo. Tá? Então,
existe um decreto no executivo? Existe, mas como eu falei, o decreto pode ser mudado e quem assina é só uma pessoa. É só o prefeito e o secretário, perdão. Mas então é isso que nós não recebemos de maneira clara. Nós só o que veio para a Câmara, Carlos César? Veio para nós criarmos o fundo, para nós destinarmos 100 mil reais para empréstimo para as micro e pequenas empresas e que, Carlos César, vai ter alguns funcionários públicos de carreira, não pode ser CC, então tem que ser funcionários concursados, vão ter direito a um adicional para poder operacionalizar isso, por ser responsável a isso, para ver o projeto, para ver se está de acordo, se estão em dia, enfim. Porém, Carlos César, essa questão eu ainda coloquei ontem, foi assim, nós estamos votando para 2023 100 mil reais para o empréstimo. E 24 mil reais vai ser destinado aos funcionários do município para gerir esse patrimônio. Ano que vem, nós vamos ter os mesmos 100 mil reais disponíveis, se não aumentar, claro, com um custo para o município de 36 mil reais. E é um dinheiro que vai ser entregue sem juro algum, com taxa. Eu te questionaria isso. E isso é juro zero? Na verdade, Carlos César, esse juro, cerca a lei de soledade, que foi o espelho, né? Ela é sem juro, mas sim com um acréscimo na parcela, que é uma correção monetária, né? Uma taxa que eles fizeram, que é vinculada ao IPCA. Então, lá em Soledade, pelo que me passaram, né, é cobrado 10% do valor da parcela e no final, se sobrar, é devolvido, né? Então... Qual é o parcelamento lá em quantas vezes e como também se baseia em relação a esse projeto aqui? A princípio, 16 vezes, né? O projeto é exatamente igual. Nós falamos ontem na Câmara ainda que foi um copia e cola, inclusive, como eu falei, o nome da secretaria estava errado, que é... A Secretaria de Soledade é um pouco diferente do nome de Ibirubá. Então, assim, exatamente igual. As parcelas são em 16 parcelas. Estávamos discutindo a carência, né? Porque o microempreendedor hoje vai comprar um equipamento, vai investir, ele precisa de uma carência para pagar. Como é que ele vai chegar, vai pegar o dinheiro hoje que é 30 dias vai pagar? Não, peraí, vamos botar uma carência. Vamos melhorar esse projeto. Como eu falei, Carlos César, nenhum vereador é contra. Nenhum, por unanimidade. Contra da maneira que veio, mas nós vamos sim aprovar porque eu acho que eu tenho certeza que é algo que vai fomentar, né, os microempreendedores para crescer. Claro. Né? Então, regras, né, Carlos, que eu comentei, existem regras, por exemplo, que não veio para nós no projeto. Deixar claro, não é que nós não fomos atrás, nós fomos descobrindo depois com o prefeito, cópia do decreto, mas como eu falei, é obrigatório ter avalista. Sim. Né? A secretária falou, pode ser negativado. Pode ser negativado, mas vai ter que ter um avalista com nome limpo que possa dar aval. O não pagamento em relação à situação, não vou cumprir, me deu um problema ou algo assim, não estou apto lá a realizar o pagamento. Estaria entrando em dívida ativa ao município? Vai a protesto, né? Vai a dívida ativa. Todo o trâmite normal para cobrança. Se esse projeto ele vem com uma base de Soledade, foi levantado qual o valor que Soledade, Poder Executivo, coloca em relação a esse banco lá? Hoje, Carlos César, Soledade tem 1.600.000 disponível. Quanto? 1.600.000 disponível para o banco. 1 milhão, bom, aí já é uma situação totalmente diferente dos 100 mil reais. Então são 1.500.000 a mais do que os 100 mil destinado aqui em Ibirubá. Exatamente, Carlos. Claro que entendo que tem que ser um começo, claro. Né? Tem que existir um começo. Não questionamos isso, apenas falamos em relação ao valor de estrutura do que pode ser oferecido e beneficiar o maior número possível de empreendedores. Essa é a leitura que obrigatoriamente a gente tem que fazer. Sim, é bem isso aí, Carlos César. E assim, que nem ontem a sessão, ontem foi um pouquinho conturbada a sessão ontem, e eu tenho que falar e tenho que citar que chateou um pouco, eu como vereador, a questão de um gestor público com a obrigação de fazer um trabalho sério, enganando, iludindo, falando inverdades. E como é que daqui a pouco, nós estamos falando em 2 mil mês, mas estamos falando daqui a pouco em 4 mil empresas que têm direito, como é que nós vamos disponibilizar 100 mil? Tem que haver essa diferença, né? Cara, o que aconteceu ontem, houve os gestores que estavam lá ontem colocaram o povo contra nosso trabalho sério.
Houve um bom número lá de empreendedores presentes, qual é o total? Eu não somei, mas 50 microempreendedores tinha lá ontem. Mas o que aconteceu, Carlos César? Ontem, na oportunidade, de manhã, nós sempre, antes da sessão da Câmara, nós temos uma reunião para discutirmos as pautas, né? Para ver se realmente vai a pauta ou se inteirar de alguma coisa que algum colega vereador não tenha ciência. E naquela oportunidade foi comunicado a secretária da Indústria, Comércio e Desenvolvimento de que não haveria a leitura, né, desse projeto, né, por motivo de que os vereadores solicitaram que não fosse lido naquele momento, e com o risco, se fosse a leitura, de todo mundo pedir vistas e prorrogar o projeto também. Aliás, é trâmite legal. É um trâmite legal, obrigatoriamente. O ritual que é seguido, ele deve estar presente em todos os projetos. Isso mesmo, Carlos César. Naquela oportunidade, então, foi comunicada a secretária, né, e ela mesmo, em uma outra emissora de rádio, foi lá e convidou a população. Ela, vou te dizer em outras palavras, mas enganou a população em convidar para uma votação que não existiria, com o conhecimento dela que não existiria. Muito bom a população lá, a gente fica feliz, a gente quer que a população esteja lá, até para entender, mas eu me senti uma estranheza de que aconteceu que algumas pessoas lá acharam que elas iriam votar. Então houve uma comunicação errada por parte da secretaria, para o convite, como nós falamos, nenhum vereador vai ser contra esse projeto e não tem nem cabimento ser contra. Nós queremos melhorar, aperfeiçoar e junto, daqui a pouco, conseguimos aumentar o recurso disponível com o executivo, porque daí não é a força de uma secretária, é a força de uma Câmara de Vereadores. Inclusive, há a possibilidade de fazermos emendas impositivas em favor desse projeto, que é um projeto muito bom, né, Carlos? Não, mas sem dúvida. Essa questão o que a gente está aqui em relação, fazendo uma leitura com as suas colocações não questiona-se o projeto, ele é um bom projeto. Não se tem dúvidas em relação a isso. Exatamente. Se questiona os trâmites legais, a organização da pauta de trabalho da Câmara de Vereadores, que segue ritos, os números apontados em relação à situação da relatoria, e o que se busca os vereadores é apenas de que uma melhor base estrutural financeira ao projeto. Seria isso? Carlos César, em geral isso, como falei, uma transparência um pouco maior, né, como eu coloquei antes, na questão do não ser por decreto, né, e sim ser por passar pela Casa Legislativa, um projeto de lei que possa mudar os rumos desse projeto. Não individualizar o poder de decisão. Exatamente, isso aí, Carlos César. Algumas coisas em questão do recurso, então nós colocamos antes, e principalmente essa questão aí da... Ele não é votado em regime de urgência? Não é votado em regime de urgência. Temos sim o prazo legal para analisarmos, para discutirmos o assunto dentro da Casa Legislativa, junto com os demais colegas vereadores. E como diz assim, Carlos César, eu poderia sim, pela relatoria que nós já fizemos, em questão, no meu caso, em questão da legislação, justiça e redação final, não tem como ser contrário. Mas sim, vamos aperfeiçoar, fazer um trabalho melhor. E a gente quer sim ajudar as empresas, microempresas, microempreendedores individuais, enfim. Nós queremos ajudar eles, mas de maneira clara. Porque, como eu citei ontem um exemplo, Carlos César, nós tínhamos 50 microempreendedores ontem, tá? Nós temos recurso para 20 só. Tá? E os outros 30. Por que o 30 ficou de fora? Eu citei no caso ontem até o Oromar. O Oromar ficou de fora. Tá, mas por que eu fiquei de fora? É essa parte, nós queremos transparência, nós queremos que isso seja na melhor maneira possível para ser transparente. Eu acho que o público é isso, né? Tudo que vem do setor público tem que ser transparente, tem que ter publicidade, Carlos César. E nós estamos, um projeto que tem que ser meio goela abaixo, que é um projeto do dinheiro público, e hoje nós estamos falando em 100 mil reais. Se esse projeto andar como a gente espera, né, Carlos César? Daqui a pouco vai ter muito mais que Soledade. Nós estamos falando um projeto que pode crescer muito, mas uma decisão errada hoje, para frente, pode prejudicar não somente o projeto, mas também as pessoas que querem chegar a esse recurso. Você, como relator, o que você deveria... Você pode ler para a gente aí? Para ao menos parte aí? Não, a relatoria, na verdade, diz só quanto à Constituição e Justiça, né? Fala que o projeto que é na sua constitucionalidade, que atende os requisitos da Constituição Federal, que, enfim, autoriza o projeto, porém, aí que nós chegamos, não autoriza o projeto
na outra relatoria disse, peraí, nós temos que mudar isso aqui. Então todo mundo Ótimo. decidiu, concordou com a posição do relator e disse, não, peraí, vamos todo mundo esperar e vamos discutir melhor isso aqui e vamos solicitar uma alteração do Legislativo para o Executivo. Ótimo, só para deixar bem claro em relação a tudo isso. O Eduardo se permanece aqui, pois nós estamos com uma matéria especial também, da repórter Elisa da Cruz, que esteve acompanhando ontem, e conversa inclusive com o presidente Zalo, conversa com o empresário presente, conversa também com a secretária. Seria interessante a sua permanência aqui para acompanhar tudo isso de perto, se for necessário, logicamente, um retorno em relação às colocações. Dizendo como destaques, através do Banco Empreendedor, ele assim é definido numa linguagem muito popular. Porém, a designação oficial, ela é... Só me ajude aqui. Fundo Municipal do Empreendedor de Ibirubá. Fundo Municipal do Empreendedor de Ibirubá, denominação em relação ao projeto, que é baseado numa forma oficial que dá entrada junto à Câmara de Vereadores de Ibirubá. Pois bem, ontem a secretária dileta de Vargas Pavão das Chagas, ela acabou sendo ouvida através da repórter Elisa Cruz, pois passa pela Secretaria da Indústria e Comércio aqui de Ibirubá o projeto. Vamos lá? A matéria vem assinada pela repórter Elisa Cruz, são 9 horas agora com 33 minutos, com atualização de informações. Sistema EPU de Comunicações, e a gente dando sequência então à sessão que não aconteceu, né, mas foi muito discutida, foi muito pautado, com um projeto que, no meu ponto de vista, é um projeto muito grande para o nosso município, um projeto que a gente precisa. A gente já conversou, então, com algum morador aí que se sentiu prejudicado na noite de hoje também. E eu queria que tu explicasse para nós, Dileta, como funciona o projeto e o que você achou dessa sessão hoje, né, que infelizmente foi encerrada, mas a gente foi muito discutida, né, nessa noite, que é um projeto que a gente sabe que vai ter continuação, que vai ter como continuar esse projeto, mas que hoje deu muito o que falar. E hoje, graças a Deus, a casa cheia também, né, as pessoas estavam vendo como funciona e como que é, como às vezes fica difícil a gente conseguir dar um passo num projeto como esse, principalmente já começando com a taxa zero. Boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite aí à Rádio Ibirubá, aos ouvintes desta rádio, às pessoas que estiveram nessa Casa Legislativa, que veio mais de 80 pessoas. Nunca veio tanta gente para uma sessão ordinária da Casa Legislativa. Às vezes nem em homenagem vem tanta gente. Então eu agradeço a disponibilidade de cada microempreendedor desta cidade que veio até aqui para ver um projeto que não aconteceu, que não foi a votação. Mas eu quero esclarecer à comunidade ibirubense que esse projeto estava na Casa Legislativa há 15 dias tramitando e já na outra segunda, que foi semana passada, eu estive aqui conversando com todos os vereadores e perguntando se eles tinham algum questionamento, se eles tinham alguma dúvida, e todos me clarearam que estava tudo certo, que poderia ir à votação já na segunda passada. E como me garantiram que iria nesta segunda-feira, eu durante toda a semana fiquei convidando os microempreendedores, os que passavam na Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendimento, encaminhei vários cardzinhos explicando o que era o projeto, Elisa, e infelizmente começou a sessão, foi lido o texto bíblico e foi suspensa a sessão dessa noite para discutir um projeto que não foi à votação. Eu, no meu entendimento, não deveria se suspender a sessão, porque se estava em horário de sessão, a sessão começa às 19 horas e provavelmente a gente teve umas 2 horas de discussão, alguns vereadores não se manifestaram, outros foram venenosos, foram ferrenhos e, na verdade, não convenceram foi ninguém. Porque questionaram, apedrejaram o prefeito, falando que os 124 mil era muito pouco, que ia ser beneficiado poucas pessoas. Mas daí eu faço uma pergunta à população ibirubense. Quando você faz uma área habitacional, como Hermane 2, que teve 70
casas, 70 terrenos e tinha mais de 200 inscritos. Todos ganharam? Não, todos não ganham. Os bancos dão dinheiro para todos? Também não dão. E se esse projeto veio, ele não veio para o prefeito, ele não veio para a secretária dileta, o projeto é para beneficiar as pessoas. E a gente tem que ter um começo. Hoje, Soledade, que a gente buscou esse projeto lá, porque lá é pioneiro, já tem 1.600.000 de fundo que vai rodando, é um giro. E, na verdade, 5, 6 mil para um microempreendedor, alguém pode ver e achar, não, mas é muito pouco. Realmente é pouco, concordo que é pouco, mas para muitos é o suficiente para dar aquele amping. A gente passou aí por 3 anos de pandemia. Na verdade, as pessoas ficaram com dívidas, ficaram com muitas coisas a pagar, tinham que pensar naquele momento em cuidar da saúde e se alimentar, que era o que era essencial no momento, e as contas foram ficando. E agora, para essas pessoas se reerguerem, esse pouco valor, com certeza, vai ajudar muitas pessoas, vai beneficiar muitas pessoas. E quando alguns vereadores questionavam e diziam que a população que tem que se colocar candidato, todo mundo tem o direito de se colocar a candidato, sim. Agora, quem está aqui dentro hoje são esses 11 vereadores e, na verdade, uma população que estava aqui, mais de 80 pessoas, são mais de 1.000 e poucas famílias. Daí, essa população tem que ficar à mercê de 11 vereadores. Eu realmente confesso que estou muito indignada, que estou assim, ó, até com dor de estômago, porque o que eu vi aqui, o que eu presenciei como vereadora, porque eu sou uma vereadora eleita, eu fiquei muito triste, porque na verdade os colegas vereadores daqui, eles são os meus colegas, se elegeram junto comigo, eles acompanham essa minha trajetória, que desde 2021 eu quero implantar esse projeto, e eu sei que eu dependo única e exclusivamente da vontade do nosso prefeito, que foi parceiro, que me chamou lá no primeiro dia de secretária e disse para mim, vai lá no contador, manda reservar tal valor para o Banco do Empreendedor. E daí eles não achavam pouco, eles provaram que eles não leram esse projeto, porque se eles tivessem lido, eles já tinham me falado quando eu vim aqui, eu me coloquei à disposição, eu estive aqui conversando com eles, sentado numa mesa, e eu tenho prova disso. E, inclusive, eu trouxe um contador, trouxe um assessor, porque eu nunca vou sozinha, para ter testemunhas do que foi falado. E daí ficou certo que hoje ia para votação, e eles só decidiram hoje de manhã que o projeto não ia mais à votação. Então, isso me deixa muito indignada, e daí teve alguns que usaram de muita maldade, mas de muita maldade mesmo, até me chamando de mentirosa, mas eu garanto a vocês que mentirosa eu não sou. Falaram que o projeto ia à votação, eu convidei todo mundo e eu não ia desconvidar. E eu realmente estive numa emissora de rádio hoje e convidei novamente todos os microempreendedores, porque eles têm que saber quem é quem. Porque o eleitor coloca a vereadora aqui dentro e tira também. E é nessa fala que eu fui, e eu quero dizer que eu não desisti de lutar, que eu vou continuar lutando por esse projeto, e eles garantiram que então no mês de junho, no dia 12 vai as emendas e no dia 19 eles votam. Então vamos ver se votam mesmo. Agora eles têm que ter coragem, se não quiserem votar a favor, que votem contra. Agora eu quero ver se eles não vão votar no mesmo valor, que é bem provável que não seja mudado o valor e que eles ainda tenho a cara de pau de votar no mesmo valor. Hoje não podiam votar no mesmo valor, mas lá no dia 19 de junho, provavelmente. E daí outra coisa que ainda me chamou bastante atenção, que quem definiu a data da votação não foi nem o presidente dessa Casa Legislativa. Então, eu já fui presidente dessa Casa Legislativa e eu, como vereadora, sempre respeitei a hierarquia. Respeito o prefeito Abel, como prefeito, como autoridade desse município, respeito como meu chefe, e quando eu defendo, eu não defendo nem por ele ser meu chefe, eu defendo por questão de justiça, porque ele que mandou fazer o projeto, ele que encaminhou, então
Na verdade, não foi a secretária dileta que fez o projeto. Daí vem com historinha, de turismo. Eu acho até que a questão do turismo, o turismo é mínimo, porque o turismo vai cair na minha mão mesmo. Então, é tudo quizinhas, é tudo questão de ego, cada um olhando para o próprio umbigo, mas não olhem para vocês não estão fazendo nada de favor para a secretária dileta, vocês estão votando um projeto para beneficiar os microempreendedores, aqueles que têm um pequeno negócio e que 5 mil para eles realmente vai ajudar. Para vocês não ajuda mesmo, porque o salário de vocês já é mais, como o meu também é, mas não é eu que preciso desse dinheiro. Quem precisa é aquele dono de borracharia, aquele dono lá de um salão de beleza, aquele que vai cortar uma grama, que trabalha de jardineiro. É essas pessoas que precisam. E para essas pessoas esse dinheiro é um valor bom, é um valor que vai ajudá-los. Então, eu realmente me indigno, porque muitos vereadores primeiro me jogaram confetes e depois me moeram, me massacraram. E, inclusive, teve uma vereadora que até falou que a LOC é 800 mil. Ela está muito equivocada e até eu disse para ela mesmo que ela devia estar com problema mental, porque a LOC vai vir para Ibirubá, porque agora é uma questão de honra, sim. Mas ele custa 300 mil e olha a quantia que ela aumentou e ainda é com patrocínio, é com lei. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo quer se beneficiar com esse recurso do Banco do Empreendedor, mas as pessoas também querem ser felizes, as pessoas querem se divertir, as pessoas querem ter uma feira no município, querem ter um show no município, mas não se estava discutindo aqui nenhum show, não se estava discutindo aqui feira, só que ela esquece que o marido dela já foi prefeito e também trouxe grandes shows para esse município. Então, gente, pelo amor de Deus, é uma questão de respeito, de hierarquia. Vamos respeitar o prefeito, que foi o prefeito que fez o projeto. Daí, tá tudo errado agora. Mas por que há 15 dias não estava errado? Estava tudo certo. Eles tiveram oportunidade. Daí, o que mais me espanta aqui, que uma procuradora do município vizinho ficou questionando, mas meu Deus, ela não deu o projeto, ela é procuradora. Como que esse município sobrevive com uma procuradora dessa? Eu fico ela é vereadora nesse município, mora nesse município e é vereadora no município vizinho. Quer dizer, é procuradora no município vizinho. E dela fica questionando. Gente, tem pessoas aqui, ó. E daí mais um dono de escritório, contador, tem um escritório de contabilidade. Ele nem podia fazer relatoria desse projeto. Isso, para mim, não tem condições. Mas, enfim, ele se diz vereador, mas ele está ocupando a minha vaga de vereador. E eu disse, repito, disse hoje numa emissora e vou dizer agora nessa. Eu sou vereadora eleita e eu volto para essa Casa Legislativa o minuto que eu quiser. Mas, para mim, é uma questão também de honra continuar nessa secretaria para defender você, microempreendedor. Porque esse projeto tem que ir para votação e eles que tenham coragem de votar a favor ou contra. São 9 horas agora com 45 minutos. O relator Eduardo Hartmann, você acompanhava tudo isso aqui junto ao estúdio. Gostaria de se manifestar após as colocações da secretária? Claro, Carlos. Então, à vontade, vamos lá. Claro, Carlos César. Temos que falar sim, tá? Mas colocar algumas coisas, então. Começamos o início da entrevista falando, então, sobre a capacitação minha como profissional, minha formação, para estar na Câmara de Vereadores hoje e para fazer um trabalho ímpar, um trabalho com o conhecimento que tenho e que posso sim ser o mais transparente e também com a maior estudo sobre os assuntos e por ter conhecimento quanto aos projetos de lei. Muito me admira a secretária colocar para mim que eu não teria capacidade, eu não poderia, né, ser relator. É mais ou menos a mesma coisa que um advogado não pode ser relator de um projeto porque ele é advogado, né? Então fica meio na contramão o que a secretária dileta colocou, né? Eu tenho para dizer também que ela deveria ser um pouco mais séria as colocações dela e ser mais como ela mesmo citou de não ter o conhecimento que não teria votação,
ser transparente com os microempreendedores que se deslocaram à Casa Legislativa esperando a votação e ela tinha ciência que não tinha e ela sabia que não seria aquela oportunidade. Quanto a ler o projeto, primeiramente, na primeira análise do projeto, o projeto estava correto. Depois, aprofundar mais a legislação, aprofundar mais os quesitos do projeto, achamos um erro. Sim, temos o dever e não temos a urgência para aprovar um projeto de lei. Então, essa questão aí é principal. Tenho também de dizer que ela questionou quanto à suspensão da sessão da Câmara de Vereadores. Parece que ela não foi vereadora durante 2 mandatos agora, né? Então, ela poderia ter sido vereadora e ter feito... sabendo do funcionamento da Câmara, o presidente deu a oportunidade dela se colocar, dela se manifestar e falar e discutir um projeto que não estava em pauta. Então isso tem que dar o mérito aos autos de dar oportunidade para ela falar, porque o correto seria o quê? Não entra no mérito, não entra em pauta, não está na regra, não está no ordem do dia, o que nós temos que discutir na sessão. E usá-lo ainda deu esse benefício a ela. Né? Tenho a dizer também que ela colocou que os habitacionais, ela citou ali, como os habitacionais, tem mais gente que quer do que os terrenos disponíveis. Claro que tem, e isso foi um questionamento que eu até coloquei antes, que nós queremos a transparência de como vai ser a escolha. Nós estamos falando do recurso de R$100 mil para 20 empresas, aonde apenas 20 vão ganhar. E as 1.980, por que ficaram de fora? Qual foi o critério? Né? E importante colocar também que ela citou que então durante esse ano vai ter um show nacional do Alok, no orçamento que ela passou para nós de R$300 mil, que seria um bom recurso que poderia ajudar os microempreendedores também, não ser faz um show de menor custo, um show menor. Por que R$300 mil? O quanto isso fomentaria, o quanto melhor ficaria um projeto que onde nós estamos tendo um custo anual de 36 mil com os servidores públicos para gerir esse projeto, com recurso de 100 mil. Olha o paraíso que nós poderíamos colocar R$400 mil de recurso com os mesmos 36. Então, de repente, não sei se ela realmente pensa, né, nos microempreendedores mesmo, porque eu acho que esse é um exemplo que ficou muito na cara, assim, né, R$300 mil, ela discutiu ainda com a vereadora Gesmari que o valor não era aquele, mas o recurso poderia ser usado melhor, eu acredito, no projeto esse em si, do que no próprio show que vai ser feito no final do ano. Esse projeto, o senhor como relator, o senhor acredita que ele deve entrar em pauta de votação a partir de quando? Que expectativa a Câmara de Vereadores tem quanto a isso? Carlos César, a princípio, tá? De princípio, o que veio para nós, o que nós conversamos, nós já havíamos discutido, até ela falou do vereador Gustavo, mas nós já havíamos discutido isso. Agora vai ter um intervalo dos trabalhos, retornamos na casa dia 12 para fazer a leitura das alterações, né? E a princípio, na próxima sessão, dia 19, será a votação. Mas ainda tem a palavra do presidente. O presidente determina, é ele que vai decidir se isso realmente vai acontecer. Né? Não posso eu passar por cima da decisão do presidente, né? Mas a princípio, mais ou menos esse rito, mas cabe ainda ao presidente. Se ele optar em não botar em votação, até pelas colocações, de repente, cabe ao presidente ele decidir se coloca ou não em votação. Os trâmites legais são seguidos obrigatoriamente para essa situação de definição, então, de quando entra em ordem do dia, pauta de trabalho para o Poder Legislativo. Essa é a leitura correta. Isso mesmo, Carlos César. Ok. Eduardo Hartmann, muito obrigado pela sua participação aqui, interessante, essa troca de informações através da sua relatoria em relação a este projeto. E nos colocamos à disposição de tão importante assunto à comunidade de Ibirubá. O senhor foi muito claro, muito transparente em relação a essa situação que envolveu a sua relatoria de trabalho em relação a este projeto. Carlos César, mais uma colocação ligeirinho, então, que falei ontem na sessão e quero deixar gravado, quero deixar aos ouvintes também. Muito me admira como a vereadora, hoje secretária, colocou, né, que ela pode anoitecer como secretária e amanhecer como vereadora, e eu deixo à disposição o cargo a ela. A cadeira daquela casa legislativa é dela, e ela, por opção de sair, ela, para assumir uma secretaria, ela deixou o cargo à disposição de mim, da minha pessoa. Então, caso ela tenha interesse em voltar, ela pode voltar amanhã mesmo, não tem problema nenhum, eu dou à disposição a cadeira da casa legislativa para ela.
Vereador Eduardo Artman e as informações através do projeto denominado o Banco Empreendedor aqui de Ibirubá, com as informações através da programação do nosso Comando Regional.